Bom dia, boa tarde, boa noite. Eu não sei que horário você está vendo esse vídeo, mas de qualquer forma, oi! Se você não é meu aluno do vestibular noite, meu nome é Fábio Melo, professor Fábio Melo. Se você já é meu aluno, oi de novo. Tô com saudade de vocês. Mentira, mas é verdade. E faz 2 semanas que a gente não se vê, né? Como vocês sabem, a gente dividiu as nossas aulas entre Física 1 e Física 3 e eu dei preferência por acabar uma frente e começar outra. Na nossa última aula nós acabamos a frente da Física 1 e nós estamos começando agora com a aula 1 da Física 3. E na aula 1 da Física 3, o que nós vamos ver? Nós vamos ver a termometria. E o que é termometria? Termometria é a parte da física que estuda a relação de temperatura dos corpos ou de um sistema físico, né? E como que ela faz o estudo dessa temperatura do sistema físico? A temperatura nada mais é do que uma relação da energia cinética média de um sistema, né? Quando falo energia cinética média, vocês pensam assim, caraca, a gente não está na física 3? Beleza, tá. Mas todo corpo é composto do quê? Todo corpo é composto de moléculas, certo? E quando a gente fala da energia cinética, a gente está falando da energia cinética especificamente dessas moléculas. Então imagina só, a gente tem aqui uma moléculazinha, outra moléculazinha, outra moléculazinha, outra moléculazinha. E aí a gente imagina assim, essas moléculas estão o quê? Paradas? As moléculas no meu corpo, no seu corpo, a molécula dessa televisão, desse móvel, desses livros, elas estão todas paradas? Não necessariamente, né? A gente tem os 3 estados físicos da matéria. Então imagina assim, numa temperatura ambiente, dependendo do que a gente está falando, a gente pode ter um corpo no estado líquido, um corpo no estado sólido, um corpo no estado gasoso, certo? Dependendo do corpo que a gente está falando. Mas esse corpo, nessa determinada temperatura, ela tem as suas moléculas, as moléculas desse corpo têm um nível de agitação. E aí, quanto mais a gente tira a temperatura desse corpo, menos agitadas são as suas moléculas. Então, imagina que a gente está olhando a água, certo? Que é o estudo, que é o elemento que nós vamos estudar, o que os rapazes viram logo à frente. Mas imagina a água. A água, na temperatura ambiente, ela está no seu estado líquido. Então, você já pensa a água num negócio mais fluido, né? Que se move um pouco, que ela pode se conformar em determinados recipientes. Então, as suas moléculas têm um certo grau de agitação, uma liberdade para se movimentar. Quanto mais a gente tira a temperatura da água, mais ela se aproxima de uma determinada temperatura, onde vai acontecer a troca do estado físico da água. E ela deixa de ser líquido para ser sólido. Então, continua sendo água, mas é água, gelo, né? Vira gelo. E o gelo ele já não tem mais a mesma agitação da água, ele já não se conforma mais em recipientes, ele já não é mais tão fluido assim, mas ainda assim está numa temperatura que não é tão fria, é 0. Mas o grau de agitação das moléculas do gelo são muito, mas muito, muito, muito menores do que das moléculas da água a 20 graus Celsius. E o mesmo acontece, quer dizer, o contrário acontece se a gente esquentar a água. Quanto mais temperatura essa água tem, mais energia nós vamos dar para essa água, mais as suas moléculas vão se agitar. Vocês perceberam? Quanto mais energia nós vamos dar. Então eu falei que as moléculas, elas têm uma energia cinética, né? A energia cinética média do conjunto das moléculas da água. Para a gente aumentar a temperatura dessa água, a gente tem que fornecer energia para essa água, em forma de calor. Em breve nós vamos ver que calor é a energia que se desloca de um corpo para o outro. O calor é energia em movimento. Então quando a gente fornece energia para a água, a gente está fornecendo energia cinética para as suas moléculas. Então as suas moléculas vão se agitar mais. E quanto mais elas se agitam, mais elas se espaçam, mais elas se esquentam, mais a água está quente. Maior é a temperatura da água, até que ela chega aonde? Ao que nós vamos considerar uma determinada temperatura para mudar o estado físico da água. Ela passa de líquido para gasoso, beleza? Então, no gás, você já pode imaginar que as moléculas são muito mais agitadas do que a água. Então, temperatura é isso. Temperatura é o grau, é o nível de agitação de uma molécula. Ou seja, a energia cinética. Porque energia cinética é quinos, é movimento. Então, quanto mais movimento tem uma célula, mais energia cinética ela terá. Beleza? Matamos temperatura. Equilíbrio, gente, vocês não têm ideia de como é difícil escrever com isso daqui.
equilíbrio térmico quando eu escrevi ali. Equilíbrio térmico o que é? Você tem dois corpos em temperaturas diferentes e vocês colocam ele num mesmo recipiente, num sistema isolado. Esse sistema isolado ele não troca a temperatura com o ambiente. Então você deixa lá um corpinho quentinho e um corpinho geladinho, ou temperaturas diferentes. O que vai acontecer depois de um determinado tempo? O corpo que está quente passa a ficar gelado e o corpo que está gelado passa a ficar quente? Não, aí a gente não vai ter um certo equilíbrio, né? Depois de um determinado tempo, os dois estarão na mesma temperatura. E como que isso acontece? Acontece porque o corpo de maior temperatura, ou seja, o corpo que tem mais energia, ele cede energia para o corpo que tem menos energia. A ponto em que os dois corpos terão suas moléculas no mesmo nível de energia cinética. Então, não pode acontecer de eu dar mais do que eu tenho. Não pode acontecer de eu receber mais do que eu tenho para receber. Então, o corpo que tem mais energia, o corpo que tem mais temperatura, vai ceder aquela energia que ele pode ceder para o outro que vai receber. Então, o que eu cedo é o mesmo que o outro recebe. E aí acontece o equilíbrio térmico. Quando os dois estão iguais, quando os dois estão no mesmo nível de energia cinética, acontece o equilíbrio térmico. Então, energia cinética das moléculas é a temperatura. Quando os dois atingem a mesma temperatura, estamos no equilíbrio térmico. Perfeito? E aí, a gente já falou de temperatura e de que forma a gente pode mensurar uma temperatura. Aí a gente tem duas coisas. A gente vai falar do que, professor? A gente vai falar do equipamento que vai fazer a medida, que vai mensurar a temperatura, ou a gente vai falar do número que representa a temperatura? Vamos falar primeiro do equipamento. Termômetro. Existem vários tipos de termômetro descritos aí na sua apostila, mas o mais comum deles é o termômetro de mercúrio, aquele que tem um capilarzinho com termômetro líquido lá, e um bulbo. Aquele bulbo, o termômetro em si se aquece, mudando então a altura do mercúrio, e aí ele vai fazer uma relação, né, dependendo da forma que o termômetro foi feito, mas as escalas que estão ali do lado, ele vai crescer e vai mostrar para você, olha, eu cresci tanto, então significa que está em temperatura tal. Não é simplesmente crescer. O mercúrio ele se dilata, que é a aula 2 que nós vamos ver, a dilatação, tanto de sólidos quanto de líquidos, em relação à temperatura. Então, quanto maior for a variação da temperatura, maior será a dilatação. Eu já estou antecipando isso porque é importante a gente entender pro termômetro de mercúrio. Quanto maior for a variação de temperatura, maior vai ser a dilatação do mercúrio, ou seja, ele vai subir na sua escalinha e vai mostrar pra gente em que temperatura está. Existem outros tipos de termômetro, você pode ver, mas eu tenho uma historinha bonitinha para vocês. Olha que coisa. Nesse período de coronavírus, eu continuei trabalhando lá na empresa onde eu trabalho e para entrarmos nós deveríamos ter nossa temperatura aferida. E aí ia demorar um pouco, né? Imagina, 300 funcionários entrando pela catraca, entrando pela portaria e fazer igual a mãezinha, coloca o termômetro debaixo do bracinho, espera 2 minutinhos e olha, então para cada funcionário seriam 600 minutos, né? Cada um esperando assim, meu Deus do céu, eu vou morrer, eu não vou. Não vou morrer. Tá aqui. O que eles fazem? Uma pistolinha laser que, na nossa testa e vê como que está a nossa temperatura. É uma forma de mensurar, é um termômetro também, certo? E esse termômetro é usado em escala industrial para ver a temperatura de objetos, para ver a temperatura de ferramentas, para ver a temperatura de peças que foram soldadas. Aí soldou lá, putz, está na temperatura certa, beleza. Ou fez a forja, está na temperatura certa, show. Ou então vai usar um nitrogênio líquido para poder comprimir, de novo, falando de dilatação, para poder diminuir o tamanho de uma peça. Então a gente tem que ver se chegou na temperatura certa. Um termômetro usado em escala industrial, certo? Então temos lá o tipo de termômetro e os pontos fixos. O que são os pontos fixos? A gente não estava falando de temperatura e de termômetro, daqui a pouco a gente vai falar de escala, e é importante a gente entender os pontos os pontos fixos por conta da escala. Então veja só, o Titio vai desenhar aqui do ladinho. Cadê o negócio, Titio? Tá aqui, achou. Se a gente pega um termômetro que a gente já conhece em escala Celsius, a gente tem isso daqui mais ou menos. 0 graus, que é o que vocês devem conhecer, e 100 graus. Por que 0 graus e 100 graus? Porque são dois pontos fixos que nós usamos para a água. E o que esses pontos representam? Bom, ponto fixo que é importante para a gente saber em todos os elementos, em todas as matérias, tá aqui. É o ponto de fusão
e o ponto de ebulição. Então, para a água, 100 graus é quando ela troca do seu estado líquido, seu estado líquido para o seu estado gasoso. Ebulição. É muito difícil escrever aqui. E 0 graus é quando a água troca do seu estado líquido para o seu estado sólido. E em todas as matérias acontece isso. O estado físico da matéria, quando acontece a troca do líquido para o sólido, ponto de fusão daquela matéria. E quando acontece a troca do estado líquido para o estado gasoso, é o ponto de ebulição para aquela matéria. No caso da água, 0 graus e 100 graus. Então, nós somos os pontos físicos, ou, de novo, os pontos fixos. E os pontos fixos são importantes, como eu disse, para as escalas. Indo para as escalas, nós temos a seguinte relação. Veja só que bonitinho. Como eu falei, muito importante para a gente, o ponto de ebulição e o ponto de fusão, certo? As escalas foram estudadas por 3 rapazes, 3 grandes estudiosos. O senhor Celsius, o nome do senhor Celsius, Anders Celsius. Sempre achei que o nome dele fosse alguma coisa muito diferente que isso. O Sr. Fahrenheit e o Sr. Kelvin. Celsius e Fahrenheit estudaram no mesmo período, lá em 1700 alguma coisa, no final de 1600, começo de 1700, mas um estava estudando na Europa e o outro estava estudando nos Estados Unidos. Se eu não me engano, eu posso estar enganado, mas eles estavam em locais diferentes fazendo o mesmo estudo. Qual a diferença do estudo que cada um estava fazendo? Celsius estava usando como relação para ele a água. E Fahrenheit? Mercúrio. Então, para Fahrenheit, ele, no seu estudo, descobriu que em um determinado ponto em sua escala, o mercúrio trazia uma escala desses valores aqui pra gente. Mas esses valores estão associados à água, certo? E por que eu trouxe esses valores? 32 graus Fahrenheit e 202 graus Fahrenheit. 212 graus Fahrenheit. Porque 32 graus Fahrenheit é o ponto de fusão da água na escala Fahrenheit. E 212 graus Fahrenheit é o ponto de ebulição da água na escala em que Fahrenheit estava estudando. Mas como que ele chegou nesses valores? Ele chegou nesses valores porque ele fez o mesmo estudo que o Celsius, só que ele fez com mercúrio. Então, quando ele identificou que o mercúrio chegava no seu estado, no seu ponto de fusão, fazia a troca para o estado sólido, era um determinado valor, que não era o mesmo valor de Celsius, porque ele estava estudando outra matéria completamente diferente. Só que hoje a gente precisa alinhar as duas. Então a gente não pode falar, eu estou estudando aqui, ponto de fusão em Fahrenheit para mercúrio e ponto de fusão para Celsius em água. Não, a gente tem que falar da mesma coisa. Então quando o seu Celsius estava estudando, ele achou que o ponto de fusão da água era 0 graus Celsius. E o ponto de fusão, ponto de ebulição da água em 100 graus Celsius. Então vejam que aqui a gente está falando dos mesmos pontos fixos para uma única matéria, a água. Tudo bem? Show? Só que lá é 1800 e bolinha. O Kelvin, também um estudioso, deve ter pego o estudo dos dois e falar o que esses dois cabeçudos estavam fazendo. Um está olhando uma escala e falando que aquela escala é universal, mas ele está usando aquilo em relação à água. O outro está olhando Fahrenheit, está olhando para o mercúrio, falando que aquela escala é universal para ele. Mas caramba, gente, vamos fazer um estudo matemático aqui, vamos fazer uma modelagem matemática, já que a gente já sabe que a temperatura é o grau de agitação das moléculas. Por que a gente não vê dizer que o zero é o ponto em que nenhuma molécula vai se mexer? Nenhuma matéria consegue resistir ao zero absoluto. E aí a gente parte daí. A partir daí, então, 1 grau significa que toda molécula passa a ter pelo menos um nívelzinho de agitação, ou alguma molécula de alguma matéria. Onde ele diz, então, que o zero absoluto é o momento em que nenhuma matéria resistirá e parará de ter agitação molecular, certo? Então, o senhor Kelvin chega pra gente e diz que 273 Kelvin é o ponto de fusão
da água. E 373 Kelvin é o ponto de ebulição da água. Esse estudo é todo feito para água. Então a gente vai comparar as escalas na mesma matéria. Mas, Fábio, por que 273 aqui em cima? Olha só, significa então que se a gente descer, 0 Kelvin, que é o zero absoluto, é aonde começa a escala dele. Mas não é para a água, certo? Então, nosso estudo começa para a água, aqui em cima. Tudo bem? Percebam também que entre a ponto de fusão e o ponto de ebulição de Celsius, nós temos 100 unidades de medidas que separam os dois pontos. Que o ponto de ebulição e o ponto de fusão Fahrenheit, nós temos 180 unidades de medidas que separam esses dois pontos. Mas para Kelvin nós também temos 100 pontos. Significa o que então? Que a escala Kelvin e Celsius são proporcionais. Então a gente pode, é tranquilo, é favorável dizer, é possível dizer que o zero absoluto de Kelvin representa para a gente, para nós brasileiros que usamos Celsius, menos 273 graus Celsius. Tudo bem? E como que a gente compara essas escalas? Vejam só, é muito importante que nós olhemos a temperatura que nós queremos calcular, o ponto de fusão e o ponto de ebulição. São 3 pontos muito importantes. Então, para a gente poder comparar essas escalas, nós faríamos da seguinte forma. Celsius, que é a temperatura em Celsius que nós queremos achar, o que nós temos, menos o ponto de fusão de Celsius, dividido por o ponto de ebulição de Celsius, menos o ponto de fusão Celsius, igual a outra escala que nós queremos comparar, que seja Fahrenheit. Então, se nós tivermos a temperatura Fahrenheit, nós vamos colocar aqui, senão é o que nós vamos achar. Menos o ponto de fusão em Fahrenheit, dividido pelo ponto de ebulição em Fahrenheit, menos o ponto de fusão em Fahrenheit. E se nós quisermos comparar isso com Kelvin, tá aqui, faremos a mesma coisa. A temperatura de Kelvin menos o ponto de fusão dividido pelo ponto de ebulição em Kelvin menos o ponto de fusão. Gente, relação, comparação, a gente faz entre dois só. Então, por exemplo, no exercício ele vai falar para você, ache em Fahrenheit a determinada temperatura em Celsius. Então, por exemplo, 60 graus Celsius, quanto vale em Fahrenheit? Você vai comparar apenas essas duas relações aqui, Celsius e Fahrenheit. Você não vai usar as três, você vai se perder. Você já viu igualdade ter dois iguais? Não, igualdade compara um lado com o outro, então você só vai usar duas escalas. Se ele falar para você quanto que é a temperatura Fahrenheit em Kelvin, você vai pegar essa fração aqui e comparar com essa em Kelvin. Se ele perguntar para você Celsius e Fahrenheit, você vai comparar essa com essa. Professor, na apostila tem um treco mais fácil. Tem sim, eu já vou descer aqui e mostrar para vocês por que é mais fácil. Porque veja só, C menos 0 é C, então vai estar lá mais fácil. Vou escrever aqui em cima para vocês, ó. C. E 100 menos 0 é 100, tá? Que foi aquilo que eu falei, que nós temos 100 unidades de medidas entre o 0 e o 100. F menos 32 continua sendo F menos 32, por favor, não me inventem moda. F menos 32 não dá para calcular aqui, F menos 32. E 212 menos 32 são 180 unidades de medida que eu falei para você que separam os dois pontos. Kelvin menos 273 continua sendo Kelvin menos 273. E 373 menos 273, 100, como eu falei, 100 unidades de medidas.
Se a gente simplificar tudo isso por 2, porque todos eles são pares, nós vamos achar C sobre 5, F menos 62 sobre 9 e K menos 273 sobre 5 também. Então nós vamos ter, B está aqui, C sobre 5, F menos 32 sobre 9. E eu falei dividido por 2, né? Dividido por 20, porque eu sou burro. Sobre 5 também. Beleza? Que se eu dividir por 2 dá 50, se dividir por 10 vai dar... Entendeu, né? O certo é dividir por 20. Mas nós simplificamos pelo máximo que nós podemos simplificar entre todos os denominadores. E é isso que está na apostila, que é bem mais fácil. Então, mais uma vez, se você quiser comparar Celsius com Fahrenheit, só use esses dois. Se você quiser comparar Fahrenheit com Kelvin, só esses dois. Se você quiser comparar Celsius com Kelvin, só esses dois. Perceba que se você for comparar Celsius com Kelvin, vai ficar muito mais simples, que é apenas C é igual a K menos 273. Professor, boiei. Por quê? Porque os dois não têm o mesmo denominador, o que a gente faz? Corta. Acabou. Tudo bem? Agora vejam só que belezinha. Só para encerrar a aula, e no próximo vídeo nós vamos falar sobre exercício, tem a variação de temperatura entre as escalas. Fala assim, olha, variou 20 graus na escala Celsius. Quanto que isso representa em variação em Fahrenheit? É simples, bem mais simples. Você vai pegar aqui assim, variação na escala Celsius dividido por 5 é igual a variação na escala Fahrenheit dividido por 9, que é igual a variação na escala Kelvin dividido por 5 também. Chegou no mesmo raciocínio que aquele outro anterior. Celsius com Fahrenheit, se o exercício pedir. Fahrenheit com Kelvin, se o exercício pedir. E Kelvin com Celsius, se o exercício pedir, cortando 5. Então ficando assim, ó, a variação de Celsius e a variação na escala Kelvin é a mesma. Mudou 20 graus em Kelvin, mudou 20 graus em Celsius. Mudou 100 graus em Celsius, mudou 100 graus em Kelvin. Então, entendido? Então, no próximo vídeo a gente vai falar sobre os exercícios dessa aula 1. Exercício 1, 2, 3, 4 e 5. E é isso. Muito obrigado e até a próxima.